dois, três e... Oi, dancetes do meu coração! Hoje eu tô aqui pra bater um papo diferente com vocês sobre a prova específica da Unicamp. Eu sei que na internet, no YouTube, quando eu fui procurar pra me informar melhor de como seria a prova e etc., eu achei pouquíssima informação, pra ser bem sincera, praticamente nenhuma, sobre de como seria essa prova. Então eu vim aqui tirar umas dúvidas e deixar vocês relaxados, porque a prova já é essa semana e eu quero muita força pra vocês. Gente, antes de tudo e de fato entrar no assunto que vocês tanto querem saber, eu quero deixar bem claro que o que eu vou dizer aqui são as minhas opiniões e a minha vivência dentro do vestibular e da prova específica da Unicamp. Então vamos lá começar? Então é o seguinte, eu preparei alguns tópicos pra gente conversar e pra vocês saberem de tudo e ficarem despreocupados quando as coisas forem acontecendo, tá bom? Então tá, a primeira coisa que eu separei foi o tema. A Unicamp, todo ano, ela oferece um tema que é obrigatório seguir. Então esse tema, ele vai reger como será a sua prova específica de palco. Porque assim, a prova da Unicamp consiste em 2 dias de prova específica. O primeiro dia, no meu caso, foi a prova de palco. Eu teria que levar um solo a partir do tema que foi proposto pra mim. Então, esse tema, onde ele fica? Ele fica no manual de candidato da Unicamp, que fica, assim, você pode procurar no Google, manual de candidato da Unicamp, e lá aparece toda a informação certinho de qual é a duração da música que você pode ter, o que você precisa levar para o dia da prova, como você deve se apresentar, qual horário. Então lá tem tudo especificado. Então o tema que foi proposto para mim foi usar como base para minha coreografia as fotos do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Então eu tinha que escolher uma fotografia e com base nela desenvolver uma coreografia para mostrar para a banca. Então tá, depois que você já sabe o seu tema e você já ficou um pouco desesperado para saber de como você vai desenvolver, tem a preparação, né? A preparação é uma coisa bem individual, eu não sei se você escolheu pedir para que alguém coreografasse, eu não sei se foi um processo de criação seu, então é uma coisa bem pessoal. Eu pedi para que uma professora minha coreografasse pra mim e eu comecei a ensaiar 3 meses antes da prova específica. Por quê? Porque eu tinha outro vestibular que teria que apresentar um solo também. Então eu fui treinando esse solo com uns 3 meses de antecedência mais ou menos. Mas isso depende de cada um tem um processo, tem gente que ensaiou uma semana antes, então depende de você, de como você quer se preparar e não sei, depende de você. Então, depois que você achou o tema, teve toda a sua preparação, já fez a primeira fase, já passou para a segunda fase, já deu aquele alívio, você tá assim, nossa, agora vai começar a hora do vamos ver, né? Porque é a hora que você tem que mostrar para que você veio, né? Porque a prova e o instituto que você quer entrar é o Instituto de Artes, você quer entrar no curso de dança, então você tem que mostrar o quê? Toda a sua vivência na área de dança e da área da arte. Aí, eu vou contar um pouco agora de como foi a recepção, como era o clima do lugar. No dia que eu fui, eu cheguei, acho que 40 minutos de antecedência, mais ou menos. Entrei lá, a gente fica numa salinha, você e alguns alunos, e você fica lá se preparando, se aquecendo, mentalizando, passando na sua coreografia. Você cria seu espaço para que você se sinta melhor, mais à vontade, mais preparado. Aí você é conduzido para a sala onde você vai fazer a prova e lá vai ter a banca dos professores. Quando eu participei, e acredito que seja assim todos os anos, todos os professores estavam presentes na banca. Então, sei lá, tinha umas 12 a 14 pessoas me observando. Então eu cheguei lá,
me apresentei, dei meu nome e entreguei a fotografia. Porque eu não sei, dependendo do ano, você tem que levar no que você se baseou para eles terem uma ideia ali na hora. Então eu levei a fotografia que eu escolhi e dei pra banca, aí sim eu fui dançar. Depois que eu dancei, eu voltei pra salinha, onde eu estava, e esperei todo mundo terminar a prova específica para depois ir embora. Eu achei bem organizado, porque você entra, os professores estão todos lá, tem uma pessoa filmando, ou seja, para ficar no arquivo da faculdade, e tem as turmas são organizadas por ordem alfabética. Então, eu acho que mais ou menos tinham umas 20 pessoas da minha turma que eram com as letras A, B e C. Então, os horários são todos certinhos para as turmas e etc. Esse foi o primeiro dia. E do segundo dia, eu acho que esse dia da prova de palco foi uma segunda-feira. E na quarta foi a prova que era uma aula, assim, vamos simplificar. Então eu cheguei lá também mais ou menos meia hora de antecedência, a gente se aqueceu e recebeu coletes como forma de identificação para os professores conseguirem te avaliar melhor, saber qual é o número, qual é a pessoa, para fazer a pontuação certinho. Então a gente ficou lá, eu estava um pouco ansiosa, mas foi tudo certo, tudo muito tranquilo. As pessoas são muito simpáticas, sabe? E é um ambiente muito agradável. Então a gente pegou, entrou na sala, aí a mesma banca que assistiu a nossa prova de palco estava presente e a gente teve uma aula com mais ou menos 3 horas de duração com os docentes do próprio curso. E foram 3 aulas, uma aula de danças do Brasil, a outra de técnica e a outra de improviso. Eu não sei se é essa a palavra correta, mas é improviso. Então eu não lembro qual foi a sequência das aulas, mas se eu não me engano começou com a aula de técnica. Então o que acontecia na aula de técnica? A professora, que no meu horário foi a professora Daniela Gatti, ela pegou e passou algumas sequências, uma sequência de 8, no máximo 2 8, eu acho que não passava disso. Passava pra gente umas 2 vezes e ela passava a sequência com a gente. Então ela passava mostrando e depois dançava conosco. Então foi uma coisa bem tranquila, eram movimentos básicos. Então você não precisa, se eu não souber balé, eu não vou conseguir passar no Unicamp. Não, fica tranquila. São coisas básicas, técnicas, pra saber se você tem percepção, pra você saber se você pega rápido, agora eu fiz direita, como que eu vou pra esquerda, coisas de memorização, esse tipo de coisas que eles avaliam. Como você explora os planos, sabe, médio, alto e baixo. Tudo isso eu acho que é uma avaliação bem assim, neutra e que dá pra englobar todos os tipos de dança, então podem ficar tranquilos. A outra aula, eu acho que foi, se eu não me engano, foi a aula de danças do Brasil, que pra mim foi a parte mais tensa, porque é uma coisa que a maioria não tá familiarizado. E foi uma aula com a professora Larissa, que é a professora do 2º ano. E o que aconteceu? A aula foi de folia de reis, porque cada aula de danças do Brasil tem um tema entre aspas, né? Uma dança, vai ser congado, vai ser folia de reis, vai ser frevo. Então a minha turma dançou folia de reis, mas tiveram outras turmas que foi outro tema. Então eu vou contar a minha experiência. Então pra mim a aula de danças do Brasil foi uma coisa que saiu totalmente da casinha, né? Porque eu venho do balé, do jazz, da dança do ventre, então não tem nenhuma ligação. Mas o que eu fiquei bastante aliviada foi que ela não cobrou que a gente soubesse da história, não cobrou que a gente tivesse uma bagagem da movimentação, não. Ela contou sobre um pouco de como acontece essa manifestação brasileira, de como a história, de como se inicia, como são os movimentos. Daí ela passou vários movimentos básicos pra gente se familiarizar um pouco com aquela dança. Eu sei que é um pouquíssimo tempo, mas pra gente, sabe, soltar o corpo e entrar na proposta. Então ela passou movimentos
que dão base para movimentos um pouco mais complexos dentro daquela manifestação, e a gente super entrou na onda, e depois tinha um momento de improviso. Mas esse momento de improviso é tudo guiado, então acho que dá pra ficar tranquilo. E é tudo com base do que ela passou ali na hora. Você não precisa inventar coisas na sua cabeça, você não precisa convocar o Google assim na sua mente pra saber de como funciona aquela manifestação ou como é a movimentação. Não, porque ela vai ter te dado toda uma base pra você se soltar na hora. E depois dessa aula, teve uma aula de improvisação, que foi com a professora... Esqueci o nome dela. Mas foi com a professora Holly. E ela pegou... E foi uma coisa que eu achei bem lúdica e bem palpável, assim. Só que eu acho que isso também é um pouco complicado e talvez um ponto negativo. Porque é o seguinte, no começo, pra gente entender mais e chegar num trabalho final um pouco mais desenhado, um pouco mais maduro, assim, no final da aula, ela passou coisas simples no começo, do tipo... imagina que você tá andando num chão de lava. Imagina que você agora enterrou o pé na lama e tá andando com dificuldade. Então, assim, eu acho que essas indicações são coisas muito positivas, que dá pra você ter uma ideia, mas eu acho que é uma linha tênue, porque eu acredito, e pelo que eu tenho visto, assim, durante as aulas e minha experiência desse primeiro ano, é que eles não gostam de reprodução. Então, sabe, você imitar o que aquilo significa. Tipo, ele fala, imagina que você é um copo de água. Você não vai se desenhar um copo de água, não. Eles querem que você transmita pro seu corpo aquela sensação e não aquilo que é visto aos nossos olhos, aquilo que é palpável. Então, eu acho que tem que tomar um pouco cuidado com isso. Aí, depois dessas indicações... ela passou umas 3 imagens no telão e você tinha que escolher uma delas e fazer um tempo de improvisação com o que aquela imagem passava pra você. Então eu achei uma coisa bem interessante, porque você escolhia uma que você se identificava daquelas 3 imagens e passava aquilo que seu corpo sentia com tudo isso. Então, essas foram as 3 aulas e eu achei um clima muito, muito saudável. As professoras, elas, sabe, não ficam fazendo aquelas caras de reprovação. Não, você percebe que elas estão ali pra te ajudar, pra dar um apoio, uma força. Então pode ficar tranquila, sabe? Se errou, continua, esteja muito atento e se joga, entra na proposta, porque eu acho que isso é o fundamental. Eles não querem saber o quanto tempo de balé você faz, se você já faz ponta, se você dá 20 piruetas, não é isso. Eles querem ver se você é capaz de entrar e de absorver tudo que eles têm pra ensinar pra você. Então, olha, vai tranquilo. Força, muita energia positiva, que vai dar tudo certo. E eu espero ter ajudado, assim, espero do fundo do meu coração ter ajudado vocês, contando um pouco da minha experiência de como funciona. Eu achei uma coisa muito legal também, que os meus veteranos, alguns compareceram lá na frente, conversaram um pouco com a gente, deram um bombom, deram uma acalmada. Então isso foi muito importante pra mim, embora eu não tivesse nenhuma outra informação da internet nem nada. E por isso eu tomei essa iniciativa de gravar um vídeo pra vocês, deixando um pouco as coisas mais claras e etc. Também eu deixo aqui um convite. No Facebook tem um grupo, se eu não me engano, chama Pré-Bichos Unicamp 2019. Se você vai prestar prova e ainda não sabia disso, entra no grupo, tem um monte de bichos que vão prestar a prova esse ano e tem vários veteranos que podem tirar dúvidas, podem contar um pouco da experiência deles, que pode ter sido diferente da minha. Então eu desejo muita sorte, muita luz, quebrem a perna e arrasem demais. Espero ver vocês o ano que vem. Um beijo. Não, eu não quero ver vocês o ano que vem. Eu quero ver vocês esse ano. Um beijo.